sabe o que é distimia? Tu já ouviu falar? Fica aqui e assiste esse vídeo que eu vou te responder essa pergunta. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nesse vídeo eu quero contar para ti o que é distimia e quais são os sintomas que se apresentam, Mas esse vídeo, quero deixar claro para você que não tem o intuito de promover ou realizar um autodiagnóstico, mas de esclarecer o que de fato é a distimia e que tipo de depressão é essa. Não é muito comum, a gente ouvir falar nesse nome, nas mídias, nas redes sociais. Apesar disso, a distimia ela prevalece, no nosso dia a dia, e a gente nem sabe disso, dentro dos nossos núcleos familiares, até mesmo com colegas de trabalho, com pessoas que nós conhecemos. Nós temos dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que nos mostra que são mais de 300 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão no mundo. E só o Brasil, é um dos países com a maior taxa de depressão mundial, um dos mais elevados. Em 2021, o Brasil é o segundo país nas Américas, com o maior número de pessoas depressivas segundo a OMS, perdendo apenas para os Estados Unidos. São mais de 2 milhões de pessoas, diagnosticadas com distimia, só aqui no Brasil. Tá, mas se é tão grande o número de casos, por que só cresce esse número, de depressão e de distímicos, Porque nem todas as pessoas compreendem o que é essa doença cerebral, Nem todo mundo ouviu falar de distimia. Sabe aquela pessoa que sobressai com seu mau humor irônico, deprimido, às vezes mal-humorado, irritadiça, que tu dá um bom dia, ela diz, bom dia pra quem, Imagina, ela age assim diariamente, ela nem imagina que esse não é realmente o jeito dela, Segundo o DSM-5, que é um manual psiquiátrico que tanto a psicologia quanto a psiquiatria utilizam para fazer o diagnóstico, a hipótese diagnóstica de distimia, a distimia é um transtorno depressivo persistente, Mas aí tu se pergunta, transtorno depressivo, como assim? E a depressão, Não é tudo a mesma coisa? A gente pode até dizer que em parte sim, Porque tanto o transtorno depressivo maior, que é a depressão clássica que nós conhecemos, nós ouvimos comumente falar nas mídias sociais, tanto a distimia, elas fazem parte dos transtornos depressivos segundo o DSM-5. Tá, mas e por que essa divisão? Eles não parecem ser a mesma coisa? Têm os mesmos sintomas? Apesar da depressão maior e a distimia apresentarem os mesmos sintomas, a duração desses sintomas é diferente, Porque na depressão maior, que é a depressão clássica que nós ouvimos comumente falar, pode ser observado esses sintomas no período de 2 semanas. E eles causam uma mudança repentina no dia a dia da pessoa, De uma hora para outra ou de um dia para o outro, a pessoa de repente não quer mais levantar, ou não aceita mais comer, se isola, às vezes fica no quarto num lugar escuro, chora muito, quer ficar o dia inteiro deitado, não consegue levantar, não tem forças, não tem ânimo. E já na distimia, apesar da pessoa estar muito triste, estar sem ânimo, sem prazer pelas atividades diárias, se sentindo inferior muitas vezes, com um humor mais rebaixado, Fazendo com que essa pessoa esteja sempre com um olhar pessimista sobre as coisas, Sobre a vida. Mesmo com tudo isso, que nem na depressão clássica, a pessoa ainda consegue ir levando a vida. Consegue trabalhar, consegue ter relações sociais, consegue sair para jantar, no aniversário, por exemplo. Mesmo se arrastando, mas ela consegue executar as atividades de rotina, E é justamente porque essa pessoa consegue realizar suas atividades, de rotina, do dia a dia ali, que ela não tem uma queda brusca, que nem a gente observa na depressão clássica, que muitas vezes vai fazendo parte da rotina dela ali e é mais difícil realizar uma hipótese diagnóstica de distimia, Porque na maioria das vezes é confundido com a própria personalidade da pessoa, a pessoa desagradável, aquela pessoa pessimista, e até a própria pessoa acha que ela é assim mesmo. Ela não entende a necessidade
de que ela precisa procurar ajuda, né? Psicológica e em alguns momentos psiquiátrica também. Na depressão clássica, existe uma queda brusca no humor, no jeito da pessoa agir, nas atividades diárias dela ali. Ela tem uma queda como se fosse para baixo mesmo, assim, ela tá bem, né, tá triste e tudo mais, mas na depressão profunda é como se tivesse uma queda. Ela de repente não consegue fazer mais as coisas, não consegue mais levantar, não consegue mais guiar a sua própria vida, né? Quer ficar isolado, quer ficar num lugar fechado, não quer que ninguém chegue perto, quer ficar sozinho, né? E na distimia não há essa queda brusca, né? A pessoa simplesmente ela vai tendo essa forma de lidar, essa tristeza, esse desânimo, esse pessimismo ao longo da vida inteira, né? A vida inteira, ao longo de muito tempo, né? 2 anos ou mais, às vezes a vida inteira. E acaba sendo a forma com que ela enxerga a vida, enxerga o mundo, né? Acaba se tornando, ela pensa, e os outros que não conhecem a distimia também pensam, que ela funciona assim, que é o jeitinho dela, que ela é chata mesmo, que ela é o copo meio vazio, né? Porque não há uma queda brusca, não há de repente a pessoa fica mal. Ela fica mal sempre, ela tá de mal sempre, ela tá com aquele humor sarcástico sempre, ela tá irônica, ela tá chata, ela tá pessimista sempre, né? Essa é a diferença mais, né, rapidamente falando sobre a depressão clássica e a distimia. Por isso a distimia ela é considerada crônica, né? Porque ela tem uma duração muito maior, podendo durar anos, né? E às vezes a vida toda da pessoa, né? Por ela ser crônica, pode trazer consequências muito sérias na vida daquela pessoa que tem, né? Porque todo sentimento de tristeza, melancolia, humor deprimido, sentimento de inferioridade, né? Ele permanece por 2 anos, né? Ou mais, né? No mínimo 2 anos, né? E é um sofrimento que fica como se fosse um peso, né? Um peso que tu acaba carregando sozinho todo dia ali, né? E a pessoa que sofre, ela não entende que isso não é natural e não é um jeito dela ser, e sim é a distimia. Quais são os sintomas, né, que a distimia possui segundo o DSM-5, que é o manual psiquiátrico que tanto a psicologia quanto a psiquiatria utilizam para fazer uma hipótese diagnóstica? A gente observa ali, né, que segundo o DSM, o humor fica deprimido na maior parte do dia, né, no período ali de 2 anos ou mais, um apetite diminuído ou em excesso, uma baixa de energia ou cansaço, né, uma indisposição para as coisas, para as atividades, uma baixa autoestima, tipo, sou feia, sou inadequada, não estou à altura daquela pessoa, daquele evento, né, falta de concentração, que é a sensação de da cabeça tá aérea ali, dificuldade de tomar decisões, falta de esperança, não tem saída para mim, isso nunca vai passar, isso sempre acontece comigo, esse tipo de coisa. Os sintomas causam um sofrimento significativo na vida da pessoa, né? Causam um prejuízo social, profissional e em outras áreas importantes da vida dessa pessoa também. Além disso, existem sentimentos de culpa, né? Onde ela se culpa pelas coisas que dão errado, né? Eu sou desagradável, eu provoquei isso, né? Se culpa por estar sofrendo mesmo, né? Pelo próprio sofrimento. E tem também um sentimento de inutilidade, né? Sentimento de menos-valia, de que ela vale menos que as outras pessoas, de que ela é inferior. A distimia, ela é uma doença devastadora, só que apesar disso, ela é altamente tratável, né? Existem técnicas e procedimentos, né, na terapia que é importante para a distimia e é possível alcançar o tratamento, né? É possível tratar isso. Eu espero ter te ajudado um pouquinho, né, a compreender o que é a distimia, né, do que se trata essa doença que é pouco falada, né, todo mundo conhece mais a depressão clássica, mas a distimia ela não é abordada, né, ela pode ser abordada de uma outra forma que não, como a depressão, é uma depressão leve, na verdade ela não é leve, ela é crônica e ela é muito, muito séria, né, talvez até mais séria que a própria depressão clássica.
compartilha, né, esse vídeo com quem tu entende que precisa compreender o que é a distimia, esse tipo de conteúdo, né? Isso é muito válido. Curte se tu gostou desse vídeo, né? Se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos, né? De falar sobre distimia, relacionamento e comportamento, que essa doença acompanha as pessoas e as pessoas não entendem disso, né? Um beijão para vocês. Fique bem!